Primeiro, um bom dia a todos os participantes aqui, em nome de Irani e de Júlio. Saúdo todo este grupo que vem trabalhando no ecossistema local, aqui em Natal, e agradeço pelo convite que nos foi feito para apresentar essa discussão que vem sendo feita em nível do governo do Estado do Rio Grande do Norte, para um novo marco, a gente chama de marco legal, mas uma nova recepção às leis federais e internacionais na área de ciência e tecnologia e atualização ou mesmo criação de novas leis aqui do nosso Estado, ainda que a gente ainda não está disponíveis para a gente nem regulamentado, certo? Saúdo aqui, em nome da professora Ângela Paiva, todos aqui os representantes das universidades presentes aqui nesse momento, de nossa colega aqui, Thalia Félix, que é uma das representantes nossa, assessora jurídica da FAPERN, no grupo de trabalho, está aqui conosco. Então, a todos vocês, um bom dia. Pessoal, a nossa ideia é fazer uma apresentação meio panorâmica. Eu peço Ana Lúcia, você está com o som ligado, viu, Ana Lúcia? Meio panorâmica no sentido de que para a gente possa abrir para uma discussão, ok? Então, vou apresentar. Embora a gente tenha formalizado a apresentação, mas entendo que numa perspectiva de diálogo, de conversa. Então, a gente tem aí o tempo. É muito importante um diálogo e as perguntas. Vão anotando para que todos os grupos de interesse no novo marco legal de ciência e tecnologia do Estado possam contribuir e possam ser contemplados na proposta. Então, sem mais delongas, vamos aqui à projeção. Eu preciso saber, Júlio, se está... Está funcionando, professor. Está direitinho aí a projeção, viu? Já tá todo mundo vendo. Então, ok. Então, eu preciso agora resolver resolvi. Pronto. Que era que a projeção na minha tela de vocês estava tomando toda a minha projeção. Vamos lá. A nossa discussão hoje está o foco, né, no marco legal de ciência, tecnologia e inovação do RN. O novo está aí com duas opções, porque, de fato, é um novo, porque nós vamos retomar e atualizar, e colocar alguns pontos, artigos, e receber algumas leis que ainda não existem em nosso Estado, e também não é tão novo, porque são as primeiras discussões para a área de ciência e tecnologia do Estado, que, vigente hoje, elas são de 89, são da década de 80 ainda, da nossa Constituição Estadual, os artigos 147 e 148, e são eles os principais também do nosso marco legal para a ciência e tecnologia do Estado. Não podemos esquecer isso, são os maiores. A gente vai estar propondo aqui se organizar na apresentação em 6 pontos, que é como funciona a FAPERN em nível de governo do Estado e da política de ciência e tecnologia para o Estado, e o que é o marco. Eu sei que vocês estão discutindo o grupo aqui que nos convidou está discutindo bem no ecossistema local de ciência e tecnologia, sobretudo de inovação de Natal, mas a gente vai tentar fazer uma diferença aqui um pouco, que vocês todos já compreendem, porque a grande maioria que está nessa sala é também participante do CONICIT, do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, e já conhece o funcionamento. Um pouco do que é a proposta do GT, criado pela SEDEC, FAPERN e PGE, para elaboração desse marco, como está uma evolução da legislação na área, algumas demandas apresentadas, os aspectos gerais da proposta e o que a gente pode avançar, que é uma pauta da discussão. O marco legal, o que é?
Vamos aí, eu vou tentar bem rápido, viu, pessoal? A FAPERN mesmo, criada em 2003, por lei complementar, o Estatuto da FAPERN em 2004, a finalidade dela é fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação. É muito importante saber que a inovação já vem na gênese da FAPERN. Muitas pessoas, às vezes, vêm perguntar por que a FAPERN desenvolve um projeto tão consistente de inovação e gestão pública, e eu lembro sempre a eles que a inovação já está na gênese, ela não é, o marco legal não é novo nisso, não. Para nós, isso está bem na legislação da FAPERN, já está bem regulamentado. O financiamento, e aí nós temos alguns problemas no financiamento, na prática é o Tesouro Estadual, mesmo como complemento, a gente foi previsto no regimento o Fundeb, e ele tem funcionado como a gestão do fundo, mas não como conta do fundo, porque até hoje ele não foi implementado. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos fazer esse recorte, certo? Fundeb, que é o principal marco legal de ciência e tecnologia hoje do nosso Estado. Ele foi criado, o nosso Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele foi criado pela Constituição de 89, a Constituição Estadual, certo? E é um fundo, na época não existia FAPERN, a ser gerenciado, regulamentado pelo Estado, para receber recursos orçamentários do Estado para o fim de ciência e tecnologia. 93 foi a primeira proposta de regulamentação, 95 houve modificação, 2007 foi transferido oficialmente a gestão para a FAPERN, aí um pouco do objetivo dele, a implementação, de fato, da lei 118, do artigo 4 do recurso, nunca foi implantado. É muito importante o grupo saber que nós temos mais de 30 anos e isso aí nunca foi implantado. Quando o governo Fátima Bezerra assume, a própria governadora, ela tem um interesse direto nessa área de ciência e tecnologia, ela se empenhou e aí, em articulação com o secretário Jaime Calado, de Desenvolvimento Econômico, que é a FAPERN, e todo o grupo da área do PROED, destinou 0,5% para que o Fundeb fizesse gestão desse recurso. E aí foi um marco histórico legal para a FAPERN, porque é a primeira lei do Estado mesmo, em toda a história do Rio Grande do Norte e do Fundo, em que destina recurso diretamente para a FAPERN. A FAPERN passa em 2019, foi aprovada em dezembro, e o recurso chega no ano passado já, 2020. De fato, é um recurso pouco, porque depois a gente explica, mas já é alguma coisa, é o que nos tem feito manter a FAPERN. Até 2019 era só gestão do Tesouro. E desde 2004, quando ela começa a funcionar de fato, até hoje, a gestão do fundo tem funcionado muito para gerenciar recursos advindos de órgãos de fomentos nacionais, como CAPES, CNPq, FINEP e outros. Rapaz, ficou tão em cima agora que eu vi que atrapalha um pouco. Constitui fundos do recurso. Esse é o artigo 4º, que nunca foi implantado. Ele foi regulamentado em 93, 95 sofreu alterações, mas esse é equivalente a 1% da receita orçamentária do Estado, nunca foi implantado, que seria a conta Fundeb, certo? Agora, desses outros incisos, a gente conseguiu avançar em 2019. A FAPERN, ela apoia e fomenta programas e projetos de pesquisa e de inovação, fiscaliza, acompanha esses projetos, convênio, capta recurso, assessora o próprio governo do Estado e o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia nessa área, como é hoje, mantém uma articulação permanente, faz parceria com órgãos públicos e privados, executa políticas científicas, tecnológicas de inovação do Estado e também no Estado, políticas nacionais que chegam ao Estado. Faz um apoio direto a doutorados e mestrados de interesse estratégico e gerencia recursos do Fundeb, certo? Além de desenvolver outras atividades compatíveis previstas em nossa legislação. O que é este marco
legal. Que a gente está chamando hoje aqui para vocês nessa discussão. Claro que o grupo do ecossistema local de Natal já domina bem, mas como nós temos quase 40 pessoas e muitos pesquisadores, na verdade, o que estamos chamando de marco legal, que pretendemos um marco legal, é uma lei, a aprovação de uma lei complementar junto à Assembleia Legislativa do Estado, em que institua a Política Estadual de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação do Rio Grande do Norte, o PEDCIT, e organiza o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e define procedimentos, normas, incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no estado do Rio Grande do Norte, certo? Essa é a proposta do que a gente está chamando essa parte desse marco legal hoje que estamos discutindo com vocês. É a única proposta nossa para o grupo de trabalho? Não. A FAPERN, a SEDEC, a FAPERN e a PGE estão pensando numa proposta maior, que aqui começa com esse grande que a gente está chamando do novo marco, mas o novo marco não para nessa lei, não. Essa lei é a principal, digamos assim. O grupo de trabalho, criado com essa portaria conjunta, publicada no Diário Oficial pelo secretário Jaime e por mim, ela objetiva dessa discutir, elaborar dois projetos de lei que eles põem sobre o marco estadual de ciência, tecnologia e inovação e reestrutura a Fundação de Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte. Em paralelo a essa discussão do marco geral das leis de funcionamento, de incentivo e amparo à ciência, tecnologia e inovação, vamos também propor uma lei complementar e um decreto em seguida à aprovação dessa, porque as seguintes dependem de como essa caminhar e for aprovada, para dar mais viabilidade à fundação executar e desenvolver as políticas de ciência, tecnologia e inovação no Rio Grande do Norte. A perspectiva é de 90 dias para essa ampla discussão que já vem sendo feita, e o grupo de trabalho tem a representação institucional do Estado, da SEDEC, FAPERN e PGE. Mas, claro, esse grupo é aberto e ele vai dialogar e estabelecer consulta e outros mecanismos de debate amplo em todo o estado do Rio Grande do Norte. Não só aqui em Natal, eu já digo ao pessoal que está aí presente, a FAPERN se dispõe, e aqui eu pessoalmente me disponho a discutir, pode ser um campus universitário, uma faculdade, uma empresa, uma organização social, um órgão do governo. Quem quiser entender, a gente pode fazer pequenas adaptações nessa palestra e se adequar ao que vocês querem saber de fato da minuta do projeto de lei. Certo? Compõe esse grupo de trabalho especial Olavo, filho da SEDEC, Andréa Bezerra, também da SEDEC, Irani Santos, da SEDEC, Thalia Janaína Canário, da FAPERN, Mônica Freitas, da FAPERN, e Thales Egídio, da PGE. Certo? Como a gente disse, esse grupo pode convidar representantes de outros órgãos e entidades públicas, privadas, de organização da sociedade civil para participar das reuniões sem direito a voto. Eles mesmos conduzem essa discussão no trabalho. Como se deu a evolução legislativa nessa área macro de ciência e tecnologia no Brasil e no RN? Vamos aqui. No Estado, como a gente colocou no histórico ali um pouco do que é a FAPERN, de onde começa o Fundete, ali também a gente está fazendo o marco, né, inicial dessa legislação atual na área de ciência, tecnologia e inovação. A lei complementar de 2003, com a criação da FAPERN, sim, aí depois vamos seguindo direitinho melhor o trabalho. A Constituição do Estado, 1989. Abaixo você tem a lei complementar de 93, certo? Que cria o Fundete, e o CONECIT, que é o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. Depois, em 2003, cria-se a FAPERN.
em 2000, aqui não está, mas estava no outro, em 2007, o CONECYT, essa lei, há uma nova lei complementar, em 2007, unindo o Fundeb e a FAPERN, que aí é uma articulação entre as leis 118 e 257. E temos a Lei de Inovação, também tecnológica, de 2004, a Lei Complementar de 2018, de 2012, aqui do Estado, de Inovação Tecnológica, e a lei estadual também de política, ciência, estima, promoção e desenvolvimento de startups. É bom deixar claro que nessa minuta aqui do nosso projeto de lei já contemplam, inclusive, as questões ligadas às startups que estão hoje na pauta nacional. Foi aprovado, eu acho que essa semana, na Câmara dos Deputados. Federal, queremos destacar, é claro, começa lá na Constituição, tudo começa em 88, mas aí vamos destacar o que está atual com a emenda constitucional de 2015. E aí, nessa emenda, a competência concorrente fica bem mais visível e os 3 entes podem regulamentar, criar sua própria legislação. Em alguns casos, isso é obrigado, na área de ciência, tecnologia e inovação, não somente o governo federal. A principal, que a gente chama de marco legal do governo federal, do novo marco legal, ele é de 16, foi uma lei ainda assinada pela então presidenta Dilma Rousseff, e ele recebe 9 outras leis que envolvem tudo, articulando a ciência e tecnologia, articulando-as. Inovação, Estatuto do Estrangeiro, licitações, RDC, contrato temporário, fundação de apoio, importação, imposto de importação, carreira do magistério e outras legislações. Em 2018, com o decreto já do governo Temer, é feito uma tentativa de regulamentação. Em algumas partes ele avança, mas outras partes se torna até mais confuso do que a lei, porque, ao regulamentar, quis também legislar, aproveitando algumas brechas. Isso tem trazido ampla discussão para nós, não na FAPERN, nós dentro de uma universidade, nós pesquisadores que participamos da grande discussão da legislação para o de 2016, para a legislação nacional, diga-se de passagem, do novo marco legal. Avançou muito na lei, mas o decreto, em alguns estados, estão tentando novas regulamentações para não complicar a vida. Lembrando que, numa perspectiva, inclusive, de ecossistemas e de inovação, toda essa legislação só se justifica se for para facilitar a vida dos pesquisadores, dos empresários que querem inovação e modernização, porque se complicar muito a legislação, ela perde sua finalidade última. E a emenda constitucional estadual de 2019. Nessa perspectiva das demandas, a gente destacou aqui que como esse assunto já é um assunto de grande interesse das universidades, e os fóruns de reitores das universidades do Estado e o fórum de reitor das instituições, no caso pública, entregaram carta aos candidatos a então governador do Estado do Rio Grande do Norte, em 2018. E depois que eu assumi a presidência, Ângela Paiva, que está na sala, ainda era reitora, ela nos convidou com a reunião com os reitores, e lá, não lembro se Ângela souber, depois ela diz, lá no gabinete de Ângela, eu não sei se era Daniel, não, era Ângela, ela era um dos reitores da UFRN, ela nos entregou, junto com os demais reitores e representantes, nova cópia dessa carta. É um documento que a gente anexou todo o planejamento estratégico da FAPERN, e também a equipe da SEDEC trouxe para dentro do seu programa, assim como a FAPERN. O próprio núcleo, né, de apoio à gestão e inovação do Estado, o NAGE, ligado à FIERN, ele tem feito essa demanda e fez essa demanda oficialmente,
Internamente, nós temos o próprio programa da governadora do governo, Fátima Bezerra, que já coloca em pauta essa discussão da legislação, da FAPERN, e isso aparece com muita nitidez também no PPA do governo do Estado, feito em 19 para 2023, tanto na parte que cabe à SEDEC, como na parte que cabe à FAPERN, essa questão está posta. No planejamento estratégico que a gente foi fazer para a FAPERN para os 4 anos, 19 e 22, a gente transformou essa demanda dos fóruns dos reitores e da própria sociedade num programa eixo para a FAPERN. Então, a gente planejou em 4 programas, vocês vão ver, e um ficou esse programa. E começamos a estudar o assunto e discutir, participar nacionalmente do debate, em 2019, junto ao CONFAP, o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa. Tivemos reuniões em São Paulo, Rio Grande do Sul, João Pessoa e Brasília. Aí veio a pandemia, parou, porque a gente estava fazendo os grupos. Recebemos na FAPERN o então vice-presidente do CONFAP, o presidente de Alagoas, o Fábio Guedes. Fábio Guedes, e recebemos depois o presidente da FAPES da Paraíba, o Roberto Germano, além de participar com discussões, reuniões nacionais com o próprio presidente do CONFAP. Então, na FAPERN a gente já estava, mesmo nessa pandemia, nós nunca paramos. Suspendemos o debate externo, imaginando que ela terminasse logo. Quando foi esse ano, Irani assume uma coordenadoria na SEDEC e ela nos provoca, pede uma reunião conosco, que ela foi central nessa retomada agora. Como eu digo, eu brinco muito com a Irani. Irani você veio com todo o sangue, e a Irani, quando chegou, que trouxe a discussão, Irani, a gente está com isso muito avançado nacionalmente, no Nordeste. Nós paramos aqui em função da pandemia, mas se vocês tocarem, a gente faz a distância mesmo. E ela inventou para poder retomar essa discussão agora mais assim. E nesse momento também, nessa demanda interna, sempre foi uma grande demanda da FAPERN, das ICTIs e dos órgãos, que a FAPERN criasse uma política mesmo estadual de ciência, tecnologia e inovação. Pronto, como eu disse a vocês, no nosso planejamento estratégico da FAPERN, a gente dividiu a FAPERN em 4 grandes programas, né? O Ciência RN, isso aí, a gente não vai nem discutir esses outros, que é mestrado e doutorado. Vamos ao programa 2, que é o RN moderno e eficiente em CTI, com atualizações de normas e leis da área. Construção do novo marco legal e elaboração de leis e outros diplomas jurídicos no estímulo ao desenvolvimento. Esses programas foram aprovados por nós em 2019 e são eles que têm conduzido toda a ação da FAPERN nesse período. E atuamos muito nessa discussão, é tanto que hoje a FAPERN está bem madura já em toda essa discussão. Inclusive, nesse período, começamos a estabelecer um bom diálogo com a PGE, que muita gente tem perguntado. Como entrou a PGE, como entrou o Thales aí? Não entrou agora, ele entrou desde 19 nessa discussão, no grupo. A gente teve essa discussão, vinha tendo na FAPERN com um grupo menor, junto com a assessora jurídica, com Thalia, e com Thales da PGE também. E agora entrou porque a PGE, e sobretudo o Thales aí, que trabalha com atos normativos, ele tem uma experiência muito grande nos marcos legais do Estado do Rio Grande do Norte, do governo Fátima Bezerra, e ele tem atuado em diversos órgãos, e foi por isso que a gente convidou o Thales para nos ajudar, porque marco legal não é coisa simples. Então, a PGE, alguém que trabalha com os marcos legais do Estado, estando junto conosco, nós evitaremos muitos problemas que poderemos ter depois na Assembleia ou na própria publicação da lei. Então, é nesse sentido. Vamos lá, aspectos gerais da proposta, certo? Ela institui a política de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, princípio, diretriz, objetivo do órgão gestor dessa política. E como ficou a proposta, o PL aí? O projeto, quando eu falo no caso do projeto de lei. O sistema, ele organiza e disciplina o Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia. O órgão central é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a CETEC, é o da política, que nesse PL, nesse projeto de lei do novo marco, passaria a ser Secretaria de Desenvolvimento
econômico, científico, desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Estado, mas permaneceria com a sigla SEDEC. Assim como a FAPERN, que seria o órgão executor, também mudaria o nome e permaneceria a sigla. Passaria a ser uma proposta aí para o debate, Fundação de Amparo e Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do URN. O financiador principal, né, aquele órgão principal, seria o Fundeb, vinculando, por mínimo que seja, uma receita orçamentária, como prevê a Constituição, e nós teríamos nas entidades seccionais ligadas ao próprio ecossistema de ciência e tecnologia, nós teríamos as ICTIs, embora a lei, só uma observação aqui, ao público presente, embora as leis federais, a maioria trate só ICT, na discussão teórica dos artigos científicos da área, o I já é muito trazido. E aqui no Estado, as empresas, a Fiern e outras empresas, têm lutado muito para que esse I apareça mais. Por quê? Porque ele tem sido, não é uma discussão nova nas universidades, é uma discussão e aí de mais de meio século, mas que nunca foi bem assumido a discussão junto na articulação com a sociedade no sentido da inovação. Então, a proposta nossa é que o I venha assim para a sigla, não seja só ICT, Instituições de Ciência e Tecnologia, seja instituições de ciência, tecnologia e inovação, e a gente dê uma valorizada no I. Parques tecnológicos, núcleos de inovação e as incubadoras, startups, tal. Aí a gente tem toda uma discussão. Define procedimentos, normas e incentiva a inovação e a pesquisa científica. E um pouco de como ela seria nas diretrizes, que leis principais a gente vai pegar para nossas diretrizes, certo? Vamos lá, para a nossa diretriz, e como a gente pretende dar o norte dessa discussão, certo? Não vamos discutir cada uma delas, porque esse, inclusive, pode ser espaço para o debate. A perspectiva é de que haja consulta pública, debates como esse em diferentes espaços. A proposta já está no CONICIT. O CONICIT, junto com o grupo de trabalho, o GTE, vai criar um espaço para comunicação. Nós já temos esse e-mail aí, o pedctirn@gmail.com, política do Estado de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação, política estadual. E pronto, é isso. Eu acho que o panorama que eu queria apresentar a vocês era esse. Muito obrigado. Obrigado, professor Gilton. A gente passa a palavra aí para as inscrições, quem quiser ir introduzindo, complementando. Eu acho que foi muito clara a apresentação aí. Parabéns, professor, pela apresentação, viu? Obrigado. Eu tentei dar um panorama, como eu disse, ser sucinto, para que a gente possa ter debate. Se quiser, eu posso também fazer uma projeção assim, en passant, do minuta, né? Da minuta. Professor, diga, Thalia. Só lhe parabenizar, porque eu sei o quanto o senhor deve estar feliz e o quanto isso é importante, não só para a FAPERN, mas para o governo todo do Estado. Eu sei do empenho do senhor, desde que o senhor colocou os pezinhos na FAPERN, que o senhor vem lutando para que isso saia do papel, né? Nós ganhamos forças junto com a SEDEC, principalmente com a entrada de Irani, né, que deu uma luz maior para isso. E eu tenho certeza, assim, que o governo do Estado só tem a ganhar, né? Principalmente também a FAPERN, com a reestruturação que nós pretendemos realizar com ela, né? Para que ela cresça mais e tome mais força. Obrigado, Thalia. Você estava junto comigo nessa discussão, por muitos estudos, muitas extensões, atrás de pesquisadores, de documentos. Eu olhando minhas pastas aqui, meu Deus, eu não dou conta nem de olhar o que tanta lei, tanto decreto, e eu baixava. E cada decreto de cada estado, eu lembro uma noite, a gente ficou até 2 horas da manhã conversando com o Mato Grosso do Sul sobre um decreto deles, mas
é bonito ver a coisa como está caminhando. E agora é da sociedade, agora vamos lá. Professora Ângela. Bom dia a todos, bom dia, Gilton, Júlio, Irani, bom dia a todos. Parabenizar a Gilton aí pela SEDEC e a FAPERN por esse esforço conjunto, né, para fazer essa apresentação, e a proposta aí pela portaria termos um marco legal do Estado mais atualizado em 3 meses, né? Então, isso depende muito da nossa participação, da nossa, que estamos, digamos assim, continuamente, né, instigando, cobrando e ajudando, na medida do possível, ao governo do Estado, ao município, etc., aos governos, a regulamentação, na regulamentação daquilo que não está regulamentado no nível nacional e que vem até nós, né? Então, eu quero parabenizar, mas dizer também que nós precisamos dar esse trabalho de 3 meses precisa de muita participação, né? E aí, os mecanismos que estão sendo pensados são a consulta pública, e nessa consulta pública, meus colegas aqui, 2 dezenas, né, de pessoas, 3, sei lá, vamos ser nós mesmos, tá? Que vamos opinar com vários. Agora, cabe a nós uma divulgação, os pesquisadores, os usuários, os proponentes de projetos no sistema de ciência e tecnologia, digamos assim, que está aqui representado, a grande população de doutores que nós temos do Estado, as startups, não estão todas aqui, né? Então, é importante que a gente cuide também dessa divulgação para que haja uma participação na minuta mesmo, sabe, Gilton e Irani? Acho muito importante a gente ter a minuta disponível para opinar. E depois cabe à comissão, naturalmente, fazer os ajustes que couberem, né, que forem possíveis, no contexto da regulamentação nacional e do que o Estado vai escolher. Mas eu considero que uma etapa e um papel muito importante que nós temos, nós, cidadãos, que somos da área de ciência e tecnologia, fazer as contribuições. E eu digo isso bem pé no chão, tá? Foram muitas as consultas públicas como gestora que a gente fez na UFRN, no meu tempo de gestão. E a participação, por mais que eu respeite, defenda a consulta pública, a participação precisa ser muito divulgada, senão a comunidade acadêmica e empresarial não participa. O outro vetor aí da participação é do setor empresarial, tá? É bem importante isso, além da questão legal. Então, parabéns à FAPERN e à SEDEC, e vamos rodar a roda, né? A gente está aqui para isso mesmo, para contribuir. Esse documento que foi referido aí por Gilton, está listado aí como uma contribuição, é um resumo das dores, é um resumo das proposições que nós construímos enquanto Fórum de Reitores das Instituições Públicas do Rio Grande do Norte. Esse fórum nós criamos em 2016, com as instituições públicas, e nós tratamos de vários temas. A questão da educação à distância, da oferta compartilhada, a expansão das universidades, a questão da internacionalização, a questão da Infovia, das Infovias, né, da Infovia Potiguar, e essa questão da ciência e tecnologia e do seu financiamento e regulamentação. E, em 2018, a gente tinha esse documento construído aí com o apoio do NAGE, né, da FIERN, para que a gente fizesse proposições aos candidatos, à época, ao governo do Estado, para tirar do papel o que era necessário tirar, porque em 2018 nós já tínhamos, inclusive, o decreto de regulamentação do marco legal. Não tínhamos só a lei, tínhamos também o decreto de regulamentação. Porém, pelo decreto e pela lei,
cabem muitos itens a serem regulamentados por cada Estado. Então, parabéns e vamos contribuir. Obrigada. Irani. Bom dia, pessoal. Parabéns ao professor Gildo Sampaio, não somente pela apresentação, mas por todo o empenho, né, e entusiasmo, como a própria Tária, que é a assessora jurídica da FAPERN, que faz parte do nosso grupo de trabalho, né, bem colocou. Quando a gente começou a trabalhar nessa questão do marco legal de ciência, tecnologia e inovação do Estado, né, com as contribuições, na verdade, que já vinham sendo trabalhadas dentro da própria FAPERN, né, e da SEDEC, a gente, de fato, utilizou como uma das principais referências essa carta, né, dos reitores, porque a gente tinha que ter como base não somente uma demanda, né, da comunidade científica e também da classe representativa da área de inovação, que foi o Núcleo de Apoio à Gestão de Inovação, para que a gente pudesse, de fato, ter um fator de inspiração maior para levar isso adiante, né? Então, assim, a gente tentou alinhar o que tinha dentro da carta, né? As demandas que existiam dentro da carta, através da constituição de uma política de Estado de ciência, tecnologia e inovação. Porque quando você resgatava o conteúdo da carta, o que tratava ao final era essa necessidade dessa política de Estado de ciência, tecnologia e inovação. Então, o nosso grupo ele debateu muito sobre uma proposta que a gente pudesse alinhar, de fato, todas as vertentes da área de ciência, tecnologia e inovação, mas como uma forma que ela não fosse somente uma política de governo, né? Fosse alguma coisa para ficar. Então, assim, a PGE está dentro desse processo, ela, de fato, foi fundamental, porque hoje a gente sabe que os órgãos de regulação, eles, ao invés de ajudar, eles terminam atrapalhando o processo. Muitas vezes, porque eles não se atualizam. E quando a gente encaminha, por exemplo, alguns processos dentro do governo, a gente se depara com inúmeras objeções, né, por causa da burocracia que é trazida por esses órgãos de controle e pela falta da própria atualização deles. Então, a gente terminou, dentro do grupo de trabalho, fazendo algumas reflexões do que existia, né, Tária, de documentos mais atualizados, legislações que estavam pautadas, como a de Pernambuco, como a do Ceará, um documento muito importante que a própria CNI divulgou sobre o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, e a gente trouxe para o grupo essas referências para que a gente pudesse estar trabalhando. Uma das questões que a gente trabalhou e que foi muito importante e que está aí, eu acredito que, eu não sei se foi fechado ontem, mas está numa pauta bastante nova, é a questão do marco legal das startups, né? Apesar de não ter sido ainda fechado até o momento que a gente estava em discussão, mas a gente trouxe um advogado que vem trabalhando essa área em São Paulo, né? Essa parte das startups, um cara conhecido de Tales, né? E que ele nos deu uma orientação muito interessante e a gente tentou trazer isso para a nossa minuta, né? Então, assim, por isso que realmente, quando a professora Ângela faz essa fala da importância da participação das startups e da classe empresarial e de todo o ecossistema como todo, a gente vê como fundamental, porque são
os benefícios que estão dentro da legislação é de fato para o ecossistema, e é esse ecossistema que tem que debater, né? Então, assim, eu acho que a nossa legislação, ela traz como um diferencial essa parte das startups, né? Além dessa constituição do nosso sistema, que precisa, de fato, ser trabalhado com um olhar, né, diferenciado, com a parte do fundo, né, que de repente, a gente precisa repensar o nosso fundo vinculado, de fato, à nossa Constituição, para que isso se torne uma política de Estado, para que o nosso ecossistema ele possa estar junto com os tribunais de contas no futuro, cobrando isso dos governos futuros, né? Eu não estou falando de um governo específico, mas dos governos futuros, e por isso é uma política de Estado. Então, assim, existia um cuidado muito grande quando a gente começou a debater o nosso marco legal. E a gente não queria colocar como o marco legal de ciência, tecnologia e inovação do Rio Grande do Norte, institui o marco legal. Não, a gente quis instituir a nossa política estadual de ciência, tecnologia e inovação, baseado na atualização do marco, né? E dando uma cara nossa, né? A gente não quis fazer um copiar-colar do marco legal federal, porque isso seria muito fácil para a gente. Então, a gente tentou, de fato, trazer uma cara nossa, né? É apenas uma minuta que será trabalhado com os atores do ecossistema de inovação, né? E a gente espera que todos possam dar contribuição. Professor Júlio, eu não sei se ele já inseriu aí a minuta no bate-papo, ela vai ser distribuída para todos, vai ser encaminhado um e-mail, o mesmo e-mail que a gente encaminhou para o CONECYT e para a Câmara Técnica. A gente vai encaminhar para vocês, para que vocês façam os destaques com as contribuições, discutam dentro das instituições e façam os destaques e mandem para a gente. A consulta pública, ela está sendo trabalhada, vai ser lançada no site da SEDEC, provavelmente também no site da FAPERN. Ela só está dependendo de um trâmite mesmo interno, né, da SEDEC, né, mas eu acredito que de amanhã até segunda-feira isso vai estar disponível. A gente vai estar divulgando também nos grupos, vai estar divulgado da melhor forma possível, para que o debate realmente ele seja um debate amplo e participativo, como preconiza tudo que o governo do Estado ele vem tentando fazer. Então, assim, a gente está aberto, enquanto grupo de trabalho, para recebimento dessas contribuições, e caberá ao Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação fazer, como é que se diz, fazer análise, né, dessas propostas, e para que delibere sobre isso e encaminhe para a Assembleia Legislativa. Mas o debate ele está aberto e a gente vai tentar considerar o que for legal, claro, com toda certeza, mas considerando todos os nossos aspectos e características do nosso Estado. Carlos Monchoche, Sebrae. Obrigado, Júlio. Bom dia, Gilton, né, todos aqui presentes. Agradecer pela apresentação, destacar esse momento. A minha fala é um pouco mais genérica, tá? Porque em relação aos aspectos técnicos de legislação, não é bem minha praia, né? Para quem não me conhece, eu sou Carlos, do Sebrae, coordeno o projeto com as startups, sou ligado à área da Unidade de Inovação, Tecnologia e Negócios do Sebrae do Rio Grande do Norte, né? Então, a minha fala aqui é um pouco mais nesse sentido desse trabalho coletivo que está sendo feito,
né, com protagonismos diferentes, cada um na sua área, o que eu acho. E vou até repetir as palavras de Djalma Júnior, né, Djalminha, nosso Djalminha da Fierne, quando fez a abertura da reunião da Coencitec, que ele falou: vivemos um momento mágico, né? Eu acho que realmente é um momento muito importante, né, que a gente está atravessando aqui no Estado, com essa nova reorganização das instituições, né, essa nova reunião, essa união, esse trabalho coletivo, né, que teve aí um start aí com essa metodologia de ecossistemas locais de inovação do SEBRAE, e que teve uma rápida adesão, né, de 14 instituições aqui do nosso ecossistema, inclusive FAPERN, né, a SEDEC, a Prefeitura Municipal de Natal e todos os outros aí que fazem parte desse trabalho, né? E realmente, assim, eu acho, pelo menos do tempo que eu tenho, estou desde 2008 trabalhando nessa área de inovação, startups, né, com nossas incubadoras, vi nosso parque tecnológico de Natal sair o próprio parque, né, sair da incubadora e se tornar hoje essa realidade, esse instrumento incrível, né, que o Estado tem. Então, foi a primeira vez que eu vi se pensar num planejamento coletivo, né, se integrando todas essas forças, né, tentando se harmonizar as ações, sempre buscando a efetividade daquilo que é feito, né? A gente, por exemplo, aqui no Estado, a gente tem já um evento anual que é construído de forma coletiva, né? Um evento da inovação, das startups, de tecnologia, que é o GoRN. Desde o ano passado passou a ser chamado de GoRN, né? Um evento que é co-construído por todos, co-realizado por todos, né? E eu considero esse momento, né, que está se pensando nesse nosso marco legal aqui da inovação, da tecnologia, da ciência, né, de se trabalhar a pesquisa, de se desenvolver todas essas áreas aí que foram citadas na apresentação de Gilton, né? A gente vive, por outro lado, né, um momento em que a ciência tem sido atacada de uma forma inacreditável, né? É quase um retorno a uma era medieval. Então, a gente precisa realmente, nós que estamos aqui, nós sabemos da importância da ciência, da tecnologia, para que a gente tenha autonomia, para que a gente tenha desenvolvimento, né? Então, a minha fala é mais no sentido de um apelo, né? Que a gente não perca esse momento, né? E que também a gente não pense só no agora, pense também no longo prazo. A gente sabe que existem as mudanças aí nas instituições, né? A maioria das instituições tem mandatos, tem períodos que passam por mudança, isso às vezes altera algumas pessoas que estão às vezes mais ligadas enfim. Mas a gente tem um exemplo no Brasil, que é lá de Santa Catarina, que através de uma governança que se fortaleceu, né, daqueles agentes que são, digamos, mais contínuos nesse sistema, isso impacta menos, né? E isso traz resultados. A gente vê, então, o ecossistema evoluindo de uma forma mais regular, tendo menos fluxos e refluxos em virtude dessas mudanças, né? Então, a gente precisa pensar nisso, discutir isso nesses diversos ambientes e espaços de governança que nós temos hoje, né? Pensar nessa perenidade, pensar nessa integração, na efetividade das nossas ações, nessa governança, né? E, principalmente, algo que eu acho que é muito importante, que a gente ainda tem alguns passos a dar no protagonismo empresarial, né? Motivar nossos empresários que participem desse tipo de discussão, porque eles serão os maiores beneficiados disso, né? Então, é a partir das empresas e da atividade econômica, né, que alguns resultados vão se tornar, serão sentidos, né, na sociedade, né, na nossa economia, né?
A gente hoje tem aqui no nosso estado um parque tecnológico extremamente organizado em Natal. Eu não me canso de falar por onde eu passo desse nosso parque tecnológico, Metrópole Digital. A gente tem o PAX aí avançando, né? São instituições que têm um futuro, assim, que tem, né, um olhar de longo prazo muito grande, e que a gente tem que trabalhar juntos para estruturar esses nossos mecanismos de desenvolvimento. Então, é isso que eu queria dizer, todas essas coisas, parabenizar, né, e dizer a todos aqui que a gente tem que continuar esse trabalho pensando de forma coletiva, né, pensando na integração e na efetividade das nossas ações. Então, mais uma vez, muito obrigado, Gilton, pela excelente apresentação. Carlos, Thalia, Ângela, os demais que falaram aí, a diretora científica da FAPERN está aqui me passando algumas mensagens que estão no chat e eu não gosto de ficar olhando, porque se eu ficar olhando, eu não fico atento à fala de cada um dos presentes. Às vezes eu viajo na memória. Voltando aqui, vamos à questão colocada por Carlos. Carlos, eu agradeço, assim, muito feliz por essa sua fala. Foi algo extremamente difícil, cortante e, ao mesmo tempo, satisfatório buscar esse diálogo entre empresas, órgãos públicos e ICTs. Quando a gente, em 19, acho que você lembra, havia uma verdadeira aversão a algumas questões, tanto nos órgãos públicos como nas empresas da fundação. Na verdade, a FAPERN era bem repassadora de recursos federais, era uma época, não vou entrar no mérito federal, foi uma opção minha, porque, como eu tenho posições claras, não quero colocar, mas a gente sabe o que foi o governo federal, nos governos de Lula e Dilma, para ciência, tecnologia e inovação. E a FAPERN viajou em dinheiro nessa discussão. E hoje, outra realidade totalmente diferente, não vamos entrar no mérito, não tem dessa discussão. Mas o que você colocou muito bom, e eu fiquei bom, é porque a gente pode fazer por nós mesmos. Nós acreditamos. O Estado do Rio Grande do Norte tem algo, e muitos observadores externos estão vendo isso, extraordinário. E isso se deve muito, é claro, à nossa líder, a governadora Fátima, que é a capacidade de diálogo entre todos os setores. A capacidade que a governadora tem de sentar com os empresários, com os sindicais, com os trabalhadores, com a sociedade civil, e que a gente também tentou fazer na FAPERN. Quando 2 vezes que a gente conversou lá, Carlos, os olhos da governadora brilham para a fundação. É tanto que, em meio à crise, pandemia, tudo no Brasil contra a ciência no Estado está conseguindo avançar. E conseguiu, nesse governo, dar passos que, em mais de 30 anos, o fundo nunca tinha havido dado. É uma coisa que a gente nem acredita, que anda numa contramão do que a gente imagina. Como não somos muito pequenos no Estado, muita coisa não pode ser vista. E, além de tudo, quando a gente criou aquele segundo programa de inovação nas empresas e nos órgãos públicos, ali é um trabalho árduo, porque não é só as empresas, não, vamos ser bem sinceros, viu, Carlos? Os órgãos públicos não acreditam, e a gente faz todo dia. Gente, como é que a FAPERN pode atrair pesquisadores, as universidades, junto com as empresas e os órgãos públicos, se os órgãos que fazem as políticas públicas para o desenvolvimento dos serviços, da indústria, do atendimento, não é só segurança e saúde. As políticas do Estado, elas atuam em toda a área econômica e social do Estado. E aí tem tido um avanço muito grande, por quê? E Thalia, eu agradeço muito a Thalia. A gente adotou lá em 2019 que, mesmo sem ter o marco legal, aquilo que era possível, a gente já aplicou a lei de 16, Carlos. Então, muita coisa que tudo que quase que é publicado pela FAPERN nos últimos 2 anos, já está atual no amparo legal, porque a gente trouxe a lei de 16 e o decreto para dentro do marco legal. Eu lembro da reunião com o Thalia, olha, vamos tirar essas leis aqui, ela vai entrar a 16, e os órgãos, os projetos vinham, não, eu quero essa lei aqui, a nossa fundamento legal do acordo, do convênio, eu quero essa daqui, a definição de inovação não é essa de 16, a definição de startup, de empresa inovadora é essa, e era uma coisa meio de catar palavras, catar
leis que pudessem nos apoiar. E aí a gente sentiu o CONECYT ter presidido com muito avanço nesse sentido. É claro que aí agora, como você diz, a gente tem que dar um passo à frente, que é aprovar essa lei, discuti-la em amplo debate, e aí eu retomo a palavra da professora Ângela. Ângela, o grupo de trabalho tem plena autonomia, e Irani responde por ele, Thalia está aqui também, as duas conversam aí do grupo, de uma metodologia própria. Mas a FAPERN, a gente optou por não ser do grupo, para que a Fundação possa ter uma autonomia no debate e representar também a voz dos entes, dos próprias universidades, das próprias empresas, que mesmo não esteja, a gente pode discutir. Então, a gente pode debater, Ângela, discutir em audiência, em seminário. Olha, dependendo da minha agenda, e aqui eu acho que foi o Franklin, que é da UERN, foi o Anderson Cruz, a Jucirema, diretora científica da FAPERN, botou aqui algumas perguntas, fez algumas, que é da UFRN, fez algumas questões. O que eu posso dizer a vocês é a gente fazer um cronograma, aquilo que vocês virem de proposta direta de minuta tem que ser direto com um grupo de trabalho. A gente não faz mediação, porque é um grupo, ele tem autonomia plena para trabalhar, publicado em diário oficial. O que a gente faz é essa discussão macro, das discussões de base de lei, de startup, de todas aquelas leis, mas também aí o Franklin fez uma questão sobre estímulo ao pesquisador jovem, a questão do ambiente, se olhar, o Anderson fez alguma coisa ligada a parques, empresas. Essas discussões a gente pode fazer e pode até analisar por artigos, viu, Carlos, o Anderson e o Franklin que falaram, porque é uma lei de mais de 30 páginas, certo? Muitos artigos. Então, aquilo que Irani falou, queremos discutir sobre startups, vamos lá para o artigo, a parte de startups da lei. Queremos falar o que é essa ideia do sistema de inovação, o que é aquela ideia que a gente criou, uma proposta, uma discussão muito grande, inspirado no nosso programa de inovação na gestão pública, e aí eu dou um crédito à proposta legal, ao Thales, que foi as unidades setoriais de inovação junto a cada órgão do Estado de poder fazer. O que a gente pode fazer? Eles querem discutir isso, os órgãos querem, eu estou vendo a Ana Lúcia aqui da Escola de Governo, do Gabinete Civil, Lúcia, pessoa da Escola de Governo, querem discutir esses artigos aqui, esse ponto, a gente pode marcar um debate, um seminário sobre isso. Quer fazer uma audiência só sobre o Anderson falou, Anderson não, Franklin, também do pesquisador jovem. Franklin, a ideia é sim. Houve muita decepção na execução orçamentária, porque o governo federal, não adianta fazer culpa, que isso parece ladainha, a gente ficou sem recurso, não tem estímulo para essa questão. E a FAPERN não tem recurso para bolsas, um grande estímulo de programa. Mas está nas nossas ações, está no planejamento estratégico. A gente agora, naquele convênio que renovamos, que fizemos agora, assinamos em março com a CAPES, que é de mais de 4 milhões o convênio como um todo, 1 milhão e pouco da FAPERN e 3 milhões e pouco da CAPES, eles em bolsa de mestrado, doutorado e pós-doutorado, e a gente em auxílio às pesquisas e aos programas, tem muito estímulo para eventos, participação de estímulo de formação do doutor. Agora, um PPP, um Pronex nosso, coisa assim, ainda não há como é que a gente diz uma brincadeira, Franklin, quando não tem dinheiro? Não tem... não tem fundo, não tem. Nosso recurso foi um avanço. A FAPERN está com uma visibilidade bem maior e podendo atuar em todo o Estado, mas é muito pequeno o nosso recurso, muito pequeno ainda para isso. E aí as empresas, Carlos, aí uma coisa que a gente já está tentando os convênios aí com o SEBRAE, é como conversar. A gente está tentando junto aos órgãos do governo, tem dado bem, nós já estamos com mais de 30 órgãos. Meu sonho é que todo órgão do Estado tivesse um convênio com a FAPERN, isso é um sonho a ser realizado, porque rompesse aquilo que ciência é coisa, como os colegas veem dizem, você quer fazer tese de doutorado, Gilton quer transformar a FAPERN na NASA. Não é isso, não é isso. E vice que aquele rigor, aquela coisa que a gente exige, aquilo é parte da ciência, é parte do projeto, é parte do método. Se ciência é método, não se pode ter uma fundação de ciência sem método. Ponto. Independente de qualquer lei. Mas isso
superando esse rompimento do formal, que muitas vezes fez, o órgão público pode chegar perto da empresa, pode chegar perto da pessoa, pode chegar perto da população, das pessoas, que é isso que a inovação busca, que se as ideias novas, a nova forma de agir, atenda a população. Então, a gente se dispõe, eu só reforço aí, eu não sei se eu respondi, tentei responder quatro pessoas por cima. Mas aí vocês podem fazer, Anderson, Ângela, Franklin e Carlos. Se eu tentei, talvez querendo responder a todos numa fala só, eu tenha misturado e não tenha respondido a nenhum. Mas aí vocês fiquem para recolocar, e podem usarem o áudio, fica melhor para a gente falar, ok? Júlio, você que está mediando a sala, Júlio. O Anderson. Professor, Anderson estava. Uma das perguntas de Anderson aí era em relação à questão do 1%, né, da receita orçamentária. Você acha que é execuível isso? É uma das perguntas dele. Professor Gilton e Júlio, desculpa, eu gostaria apenas de contextualizar as perguntas para ficar até mais fácil para o professor Gilton poder responder. Essa primeira aí, em relação ao 1%, é porque, por estudos anteriores que a gente tinha feito, era inexequível esse repasse para a Fundeb, porque na lei anterior ele dizia que era 1%, sem dizer de onde, né? Inclusive se era receita líquida, se era bruta, o que era. E aí, para alguns, isso acabava sendo inconstitucional até, impossível de ser executado. E aí a minha pergunta realmente é como é que ficou essa proposta de repasse de receita orçamentária do Estado para o Fundeb, se manteve aquele 1% ou se conseguiu especificar um pouco melhor sobre esse repasse. Vamos lá. Eu acompanhei todo esse debate, realmente é inviável. Quando eu tive uma reunião com o grupo, foi das reuniões paralelas, lá no gabinete da FAPERN, da presidência, a gente disse, olha, gente, o que a gente precisa em ciência e tecnologia, primeiro, é uma segurança também orçamentária e financeira. E depois é a garantia de continuidade. Eu não posso incentivar uma empresa, dizer que vou pagar, autorizar o pagamento, que a FAPERN vai pagar uma pesquisa, um apoio por 2 anos, e quando for em 2020, ter um rompimento de contrato. No grandes problemas da FAPERN, e isso a gente tem sido o chato mesmo, tem sido falta de continuidade, falta de regularidade fiscal, de questão geral. Isso foi muito conversado, Anderson. Essa sua fala foi muito minha fala também lá. O que eu disse, olha, se o Estado conseguir, e é difícil, mas a gente conta com todo o Estado está sensível. Não há nenhuma garantia de nada até agora, porque nós estamos discutindo e a própria sociedade sabe das fragilidades do Estado. Isso aí é visível. Como o governo tem muita transparência, eu chegarei a dizer aqui, olha, nós não temos dinheiro para isso, tem que pagar tal folha, tem que pagar tal coisa. Vamos nos organizar todo mundo aqui e ver uma forma de encontrar. Eu disse, quando eu conversei na reunião com o grupo do GT, nós representamos as pessoas do grupo, eu disse o seguinte, se for 0,001, que seja 0,001. E quem estiver na FAPERN, seja eu, seja outra pessoa amanhã, essa pessoa, esse ordenador de despesa, vai fazer um cálculo. Vai tentar distribuir esses recursos atendendo as universidades, o fomento à pesquisa, a universidade fomento à formação de pesquisador, isso do PIBIC Júnior ao pós-doutorado. Na universidade, a formação, ao apoio aos pesquisadores, não só a pesquisa, aos jovens, enxovais, coisas do tipo. Chega nas empresas a transferência de tecnologia, a questão de parques, cidades inteligentes, de inovação, a inovação na gestão pública no sentido de atendimento e aceitar a ciência como base do planejamento, a gente deveria dividir. Isso era uma lógica. Agora, aí eles perguntaram um percentual. Eu disse, não, eu não vou sugerir, não. Aí fica do grupo, e como a política de Estado é coordenada pela secretaria, aí ficou aí uma conversa entre eles e o Jaime Calado. Jaime conversou comigo, muito Jaime, entusiasta dessa discussão também. Jaime, a gente vai logo conversar com o governo, com o gabinete civil,
com a questão, aí eles, não, vamos, a proposta dele, ele entrou em contato ainda com o Aldemir, mas como a gente não tinha nada ainda consistente, o que ficou proposto aí, que permanece, não houve uma proposta, por não ter havido um debate ainda dessa redução, permanece o que está na lei, certo? Só que foi feita uma flexibilidade aí para que esse orçamento fosse até 1% em 10 anos, jogando 0,1% ao longo de 10 anos, para com um ano chegar a 1%, mas isso numa perspectiva de decreto. E cada ano o governo presidiria e teria um limite de corte orçamentário. Essa é uma proposta. Claro que isso aqui, gente, nessa sala tem pesquisadores, certo? Então, sabemos que quando a gente vai discutir essa questão, antes nós vamos discutir com o pé no chão. Quando tivermos mais madura sobre isso, nós vamos conversar com a equipe econômica, liderada com o Aldemir. Depois que conversar com o Aldemir, Jaime e o gabinete, é que a gente vai conversar com a governadora e com a Assembleia. Antes da proposta ir para a Assembleia, porque essa proposta ela é diretamente de interesse da governadora, assim, a ciência, todo mundo tem acompanhado a discussão. Agora, é de todos os problemas, é o principal, porque não adianta toda essa regulamentação, eu brinquei no grupo, olha, gente, sendo só para aplicar essa legislação, 80% por aí dessas leis a gente pode aplicar citando a federal, não são proibidos. O que a gente precisa ver primeiro o próprio sistema estadual, como articular os órgãos públicos para a ciência e tecnologia no estímulo, como trazer as empresas, aí o Carlos, foi muito boa a conversa, para dentro do sistema, inclusive retomar o P&D e outras, pensar no investimento nessa área de P&D e garantir os recursos, porque se a gente não garantir recursos, vamos ser bem que não tem nenhuma criança. Não funciona, não funciona. Não existe ciência não obra com milagre. Ciência obra, trabalha com recurso e não é barato. Não é barato. Então, precisamos desse recurso. Essa é a discussão. Talvez uma pessoa do governo disse, Gil, talvez fosse o pior momento para você fazer isso. Agora, tá? Não, isso começou no primeiro dia de gestão nossa da FAPERN. No primeiro dia, tá? Quem está na FAPERN sabe disso, é tanto que está no PPA. A SEDEC resolveu agora encampar conosco também a discussão. E aí ganhou força, porque na FAPERN ela é limitada, que nós somos uma indireta. A SEDEC é a secretaria, é a de política. E aí vamos à frente. Na minha percepção, pelo que a gente tem feito agora com mínimo de recurso, Anderson, que a gente conseguiu, e olha que não dá 2 milhões ano, mas a gente só captou 3 milhões agora, por exemplo, e pouco, da CAPES, porque a gente pôde garantir, pelo aquele 0,5 das empresas do PROED, dizer que dava 1,5 milhão distribuído em 4 anos. Então, vamos por 300, 400 mil por ano. Então, nós trouxemos esse dinheiro, porque tem que saber também, a Assembleia, os presentes, que uma fundação de pesquisa ela não é um órgão só, ela capta recurso muito. Agora, por exemplo, com o SEBRAE, nós estamos fazendo para a área de indústria, têxtil, turismo, não lembro mais o outro, 800 mil para territórios lá do interior, o SEBRAE trazendo 400 e a gente colocando 400. Nessa ideia que você possa também dar contrapartidas para funcionar. Então, precisa dessa questão. Ela não é que o momento não seja bom, é porque ela já tem 30 anos de atraso. Tem 30 anos de atraso. E coube tudo a professora ao governo da professora Fátima. Eu sei que é difícil, mas talvez a grandiosidade da percepção da governadora sobre ciência está indo na contramão de todas essas questões. Então, é isso, antes é sentar, você trabalha e está atuando, trabalhou muito em parque, nessa questão financeira, está trabalhando muito com essa questão de previsão orçamentária, físico-financeiro, você pode nos ajudar nessa discussão. O que eu peço a cada um, gente, é pé no chão. Pé no chão. Eu não vou levar uma proposta, por enquanto a minuta é essa, bem aberta, para também não dizer a FAPERN e a SEDEC já vieram cortando. Não, a gente respeitou a lei complementar de 93. Mas dissemos já lá, não dá para ser daquele jeito. Não dá para ser daquele jeito, pelo menos com decreto. Mas vamos para o debate. Amadurecendo, nós vamos ao governo.
ao governo. E temos que ter maturidade. Aqui todos nós somos pesquisadores e empresários. Não é porque a gente está com um momento histórico. Eu digo a você, como gestor, é melhor a gente ter bem pouquinho e ter. Chegou a empresa, FAPERN, vamos numa reunião aqui com o presidente, vamos lá. Se eu colocar, vocês têm como... Agora mesmo nós estamos em discussão de uma empresa que eu estava conversando com o Djalminha, para trazer aqui para o Estado, para a gente dar umas bolsas de transferência tecnológica na espécie das empresas 4.0, certo? Da indústria 4.0, que é algo de muita importância para o nosso Estado. Vamos ver Sou aqui. eu, Agora, o coordenador local desse projeto aqui no Rio Grande do Norte. Rapaz, no IMD, é você? Mas você aqui para nós, é um sem vergonha, nem me procurou ainda. Quem me procurou foi Recife, Sudene e o CONFAP. Estou apaixonado pelo projeto, antes. Aí eu disse, fui estudar os cálculos antes. Aí eu disse, olha, eu preciso de uma segurança orçamentária. Eu preciso, porque a bolsa é boa, mas vamos supor, se for 1 ano, 2 anos, tem que ver com vocês isso direitinho. Então, é disso que eu falo, entendeu, Anderson? A gente tem que ter alguma coisa. Senão, não adianta. Os empresários chegam, os pró-reitores, eu chego e fico constrangido. Chega o pró-reitor da UFRN, da UFESA, da UERN, do IFESP, do IFRN. Tem uma audiência marcada essa semana que vem, eu acho, com o reitor novo do IF. E aí a gente fica assim, um discurso bonito, mas discurso. Então, é isso, gente. Todos vocês aqui. A gente tem que... Objetividade. Não, todo mundo aqui já discutiu, como disse Ângela, essa discussão já foi amplamente feita nacionalmente. Não vamos querer inventar a roda, querer começar do zero, como que ninguém soubesse o que fosse marco legal de ciência, tecnologia e inovação, da regulamentação e dos grandes problemas que vivemos nas universidades, nas empresas e nos órgãos públicos. A gente brinca muito na FAPERN e diz, olha, a gente precisa de ação. Resultado duro, concreto. A forma a gente sabe. Vamos aqui sem muito debate, porque isso já foi muito debatido. Então, a gente vai fazer essa discussão, mas não é começar a roda do zero, girar do zero, do início, e pensar que uma discussão de 1 mês sobre um artigo vai mudar o sistema estadual de ciência e tecnologia. Não, não é isso. Vamos chegar ao... objetividade, o que a gente acha melhor. E como o Carlos falou muito bem, o governo do Estado hoje é um governo do diálogo. Eu duvido que alguém encontre alguém mais aberto para dialogar. Então, se as empresas, qualquer empresa, Gilton, eu quero discutir sobre isso, você vem na empresa? Vou. Qualquer local do Estado. Se eu não puder ir, a pandemia estiver maior, vamos fazer por videoconferência. A universidade é o campus de Patu, de Açu, de Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, o IMD, o parque lá de vocês. Eu quero conversar só conosco. Nosso grupo de pesquisa são 7 pessoas. Você discute com as 7 pessoas. A gente trabalha aqui na perspectiva do diálogo com todos os órgãos. É da sociedade civil, é de uma ONG, certo? É de uma secretaria de Estado. Gilton, a CETAS ou a CESAP quer criar seu núcleo de planejamento estratégico da gestão envolvendo ciência, tecnologia e inovação. A gente sente falta disso. Vamos lá, que a gente faz a discussão. Então, é isso, Anderson. Vamos para a discussão. A gente respeitou, Irani está, inclusive, com a câmera aberta, ela pode complementar. Foi respeitada aquela proposta, aquela lei inicial do 1%. E já foi dada uma ponderação aí do decreto. Mas isso está caminhando. Pronto, muito bem, professor Gilton. Na verdade, a gente teve muito cuidado em cima disso, uma conversa muito grande com o secretário. O secretário, ele entende que é importante continuar com 1%, mas que isso possa ser feito, de fato, de forma escalonada, trabalhando em cima do orçamento real e não do orçamento geral, né? Porque a gente tem que ver o que é que o antigo projeto, ele trabalhava, primeiro era um dos grandes erros, ele trabalhava em cima de um orçamento praticamente fictício, né, geral, e a gente tem que trabalhar em cima da nossa realidade, o que é que existe de fato de orçamento, como é que pode ser trabalhado. Foi imaginado também considerar as receitas do Estado, se ela estava sendo
quando elas estivessem deficitárias, ou vincular isso praticamente ao nosso PIB estadual, por exemplo, né? Então, assim, a gente já pensou em diversas alternativas para que a gente pudesse chegar numa proposta final, né? A gente está considerando que isso é uma minuta ainda, né? A gente está trabalhando da mesma forma que está sendo enviada para a comunidade, a gente também está trabalhando de uma forma política dentro do Estado, tanto conversando com o secretário de Planejamento, como o próprio Gilton disse, como com a própria governadora, né? A gente vai dar esse passo também para fechamento, mas para a gente que, de fato, dessa vez, a gente consiga garantir o recurso, né? A ideia do secretário, né? Assim, o que o secretário defende é que continue sendo 1%, mas que isso seja de forma escalonada, né? E que seja dentro do orçamento real, talvez vinculando ao PIB do Estado, para que a gente pudesse trabalhar de uma forma orientada e realista, né? Mas que existisse o recurso e esse recurso sendo sim executado pela FAPERN, inclusive para dar autonomia à própria FAPERN, né? Outra coisa que a gente está trabalhando, que inclusive a gente vai trabalhar está trabalhando de forma separada, é a parte da própria reestruturação da FAPERN, que não está dentro da política nesse momento. Por quê? Porque se a gente tivesse inserido essa parte da reestruturação da FAPERN dentro da política, a gente não ia conseguir avançar esse ano. E por quê? Porque a reestruturação da FAPERN é uma coisa que trabalha a parte administrativa, reestruturação interna, articulações políticas. Então, tem toda uma discussão muito maior, muito mais ampla do que a nossa própria lei. Então, assim, em relação à outra pergunta que Anderson fez, né, eu acho que essa do fundo ela já foi respondida. Em relação à questão de se a FAPERN vai ter um plano, o plano a FAPERN sempre teve, né? E o plano ele é discutido dentro do próprio Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, isso está dentro da própria lei, a gente trabalha isso dentro acho que é da parte do sistema, da seção que trata do sistema e da questão orçamentária também dentro da lei. Então, isso está bem trabalhado, né? Mas reforçando que o que a gente fez de uma forma para a discussão foi uma minuta. A gente tentou trabalhar essa minuta de uma forma, da melhor forma possível, mas ela está aberta ao debate. Agora, a gente vai fazer o que, de fato, seja execuível e de forma responsável, né? Tanto para o próprio Estado, como para dar resposta aos atores do ecossistema de inovação do Estado, que necessita disso, não por eles, mas pelo próprio desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. Perfeito, Irani e Gilton. Realmente a segunda, o professor Gilton até já discorreu sobre ela, né, dessa questão do plano. Ela surgiu aí porque a proposta da Carta dos Reitores ela falava em uma alocação, mas acredito também que um plano era mais uma forma de direcionar um pouco, mostrando as necessidades de PDI no Estado, né? Mas acredito também que um plano seja mais interessante, uma vez que as estruturas de incubadoras, de universidades, das instituições de ensino, pesquisa, bem como dos parques tecnológicos, elas mudam. Então, um plano caberia, até mais flexível, uma solução mais flexível, né, do que uma definição dentro de lei. Se cabe uma parte aí da questão do programa Nordeste 4.0, é porque a minha participação é apenas de coordenador local das ações. O projeto realmente foi desenvolvido pela UPE e com recurso da Sudene. Então, era a UPE e a Sudene que ia ter que fazer essa reunião consigo mesmo, professor. Assim, apenas para finalizar a
a minha fala, eu introduzi esse terceiro questionamento, porque nem assim o Fundeb, por isso que foi minha pergunta primeira, ela é fundamental, como os senhores, o professor Gilton e Irani, bem colocaram aqui, né? É o primeiro ponto que tem que ser resolvido. Contudo, tem como a gente desenvolver algumas questões, especialmente com relação à inovação, que é o ponto essencial que o professor Gilton colocou, que a gente precisa desenvolver mais aqui no Estado, na sua fala de apresentação, através de uma previsão, por exemplo, de entrada de recurso privado, né, em projetos de P&D, assim como já acontece, por exemplo, através da Lei do Bem, Lei da Informática, ou seja, as empresas que colocam recursos de projetos de pesquisa e desenvolvimento com instituições, com ICTs, né, ela consegue ter um desconto fiscal do valor investido nisso, né? Ou seja, isso é para que a prática de inovação aberta ela aconteça de fato, para que a gente tenha maior relação entre empresas e academia. Aí a minha pergunta era justamente essa, se há alguma previsão de entrada de recurso privado em projetos de P&D, como acontece, por exemplo, nessa lei de informática. Eu acho que esse seria um diferencial enorme para o nosso Estado, assim como já acontece, por exemplo, costumeiramente no Estado de São Paulo, né? Anderson, em 2019 ainda, quando a gente estava buscando possibilidade de recursos, nós criamos um grupo só sobre P&D. Tivemos umas reuniões com aquele grupo de energia renovável, acho que o Olavo até participou de uma reunião dessa com a gente, e começamos a fazer o encontro na FAPERN. Fomos levantar as agências, né? A ANEEL, aquela do petróleo, como fomos ver como eram os projetos PNB, onde eram os recursos que a Petrobras tirava aqui do Estado, aí usado em Recife e outros locais, a gente ficou até brincando com isso. Aí começou aquela discussão nacional meio contra as agências, contra esses planos. Aí a pandemia, tudo, e parou. Esse foi uma discussão muito grande que a gente parou. Porque na nossa ideia, se a gente conseguisse recurso, e a gente chegou a esboçar um projeto, era ver um convênio ou um acordo com alguma ICT ou um órgão público ou privado que pudesse capacitar, Anderson, profissionais ligados às empresas e aos pesquisadores de universidades, todas as universidades poderiam participar, que tivessem interesse, em elaborar projetos P&D, certo? P&D, porque nós nem concorremos, Anderson, nós nem concorremos no Estado. A FAPERN nunca pautou isso, e é uma coisa que podemos pegar muito recurso, em milhões nessa área. Com relação com relação à indústria 4.0, a gente teve 2 reuniões com o coordenador lá de Pernambuco, do projeto do Nordeste 4.0, o representante da Sudene e com 6 ou 7 estados, estava Bahia, Pernambuco, Rio Grande, não sei se Paraíba estava, a gente fechando isso. E na hora, inclusive, eu disse a eles que ia garantir, eu ainda estou segurando, acho que foram 2 bolsas, para eu dizer que a gente não pode sair feio nessa fita, porque como é que uma pessoa que defende inovação como a gente não conseguir recursos para a indústria 4.0? Aí foi quando houve o problema, foram suspensas algumas questões de novo, a pandemia volta com tudo, eles também pararam um pouco. Aí nós tivemos uma segunda reunião de resolver uma pendência, eu acho que foi em Alagoas, tem um estado aí, porque nós não teríamos problema, exatamente em função de você. Você é a nossa solução. Você foi discutido várias vezes antes. Por quê? A coordenação local, porque nós já temos uma coordenação aqui que a gente pode dar residência, capacitação, tudo esses profissionais junto às empresas. Mas há uns estados do Nordeste ainda, Anderson, que não tem. Aí, houve uma meio atenção como que a gente fosse mais beneficiado, e estão se tentando resolver esse meio de caminho. Mas, na perspectiva de decisão, e, inclusive, já encontra todo respaldo nas áreas prioritárias do CONECYT, o grupo do CONECYT já defende muito isso, já está uma abertura. Estamos nessa negociação geral. Eu acho que eu respondi, né, antes? Tem uma pergunta aqui eu peço perdão, a Nedinaldo Dantas, ele repetiu aqui dizendo o seguinte: acredito que o comentário acima feito foi passado despercebido, eu não tinha visto mesmo, e eu acho que Jucirema, não sei se ela mandou para mim e eu não vi. A pergunta é essa: considerando o papel da FAPERN com divulgação e estímulo à ciência em nosso Estado, serão retomadas
as ações de estímulo à pesquisa e iniciação científica na educação básica, seria importante um momento sobre essa temática, considerando o novo currículo proposto pelo ensino médio. O Nedinaldo, sim, inclusive a gente estava em reuniões com a CEEC sobre essa questão, a gente tem valorizado muito, não só como a gente pretende vincular essa formação, a gente criou um programa, se você olhar aquela pauta que eu apresentei nessa palestra, o programa 2 é o marco legal, o programa 4 é educação científica, ciência na educação básica, que está exatamente isso que você colocou. A gente está tentando agora algumas ações, e a gente vai unir também com pesquisa aplicada, para fazer. O problema, primeiro, financeiro, orçamentário, é muito difícil agora, porque um programa para educação básica demanda muitos recursos, certo? E essa retomada da educação em si, das escolas como um todo no pós-pandemia. A gente vai ter um encontro com o Getúlio e Márcia Gugel, já a assessora, toda a equipe lá, Lael e Ana Moraes, assim que passar um pouco a educação se regularizar para a gente tentar formular. E vamos atrás de recurso, viu? Não só a Rapaperna vai retomar, como a educação científica, da educação infantil ao pós-doutorado virou um programa eixo, com foco na educação básica. Porque não adianta a gente só lidar junto com as empresas, junto com os órgãos públicos, se a população não for formada para valorizar a ciência, ela vai valorizar qualquer outra coisa também. E a educação científica não é automática. Daí porque Olimpíadas, iniciação científica, eventos, feiras de ciência. Na Fendecite, que a gente teve a última que aconteceu, que a gente já apresentou esses 4 programas, foi em Pau dos Ferros, eu acho que é a última, Fendecite, promovida pela SEDEC, a gente já discutiu um pouco com o grupo isso. Então, Nedinaldo, do IFESP, do Instituto Kennedy, inclusive saúdo aqui pela participação do Kennedy. Vamos retomar, sim, todos os eixos, aqueles 4 programas. As ICTs é porque aquilo que eu discuti há pouco com o Anderson. Tem uma coisa chamada ordenação de despesa e débitos antigos na FAPERN, que é uma loucura. Agora, a gente, mais de 60% de tudo que está entrando do PROED é para pagar para trás. Problema para trás. E do que está chegando, a gente tem que dividir em programas e garantir um recurso para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Todo dia, quase, eu sento ou converso informalmente com o Ciro Gugel, o diretor administrativo financeiro, pedindo para ele atualizar um quadro. E, às vezes, eu me encontro, às vezes, de madrugada fazendo cálculo, e, às vezes, erro o cálculo percussão. No outro dia, eu vejo que eu estava certo, não passei nada do orçamento das coisas. Então, é isso. Lembra do que eu disse a Irani há pouco tempo? Não é só a ideia boa, não é só a questão, a gente tem que ter recurso. Recurso, é fato isso aí. Por favor, Júlio, Jucirema, Thalia, olha aí se eu deixei de responder alguma pergunta, porque num debate como esse, e se a gente for feita uma pergunta e não tiver... Nedinaldo, se você quiser marcar audiência comigo, entre em contato aí com a FAPERN ou comigo mesmo, que a gente pode conversar e receber sugestões. É uma coisa que a gente tem priorizado, são as demandas da sociedade. A gente tem um programa eixo, mas, por exemplo, quando o órgão nos procura, propõe, ele assume melhor aquele projeto quando Sou está Gilton. conduzindo. Bom dia, professor Gilton. Professor Nedinaldo, não, agradeço e parabéns pela iniciativa do senhor e da equipe, né? Nós já desenvolvíamos muitas ações em outras instâncias, em outros momentos, né? O professor da equipe do professor Júlio já nos conhece, na realidade, conhece algumas pessoas que desenvolvem. Nós temos muitas escolas estaduais que já desenvolvem pesquisa, nós tivemos já muitas produções, né? Editais aprovados anteriormente, o PAEP, né? Agora, com o governo atual, creio que muitas coisas foram fechadas, mas temos o PAEP e outros editais. Inclusive, 2 editais do PAEP que a FAPERN submeteu, foi escrito por mim no passado, né? Com a equipe da FAPERN anteriormente. E parabéns para o senhor e para a equipe, né? Pela essa proposta de continuar. Evidentemente, dependemos de recursos, né? Vamos esperar, ver se a gente consegue recursos e que o governo federal consiga abrir um pouco, né? Essa mão aí para que a gente possa continuar com a ciência. Parabéns para a equipe. Obrigado, Nedinaldo. Estou vendo aqui Larissa também, da CODIT, da FAPERN, com a câmera aberta.
a gente está nessa discussão do plano, a gente vai fazer uma discussão interna na FAPERN dessa legislação, e eu vou tirar uns 2 dias para eu mesmo ler esse documento agora, numa perspectiva não de gestor, mas de pesquisador. E vou tentar ver alguma coisa de saída para contemplar recursos. Eu pediria aos empresários aqui presentes, empresários presentes, ao Anderson, que coordena, tem uma experiência muito grande nessa área de indústria 4.0, transferência de tecnologia, que a gente pudesse pensar, primeiro, se a legislação aí já contempla tudo, se ficou algo de uma brecha. Se não ficou uma brecha, aí a gente pensar como fazer executar. Não é que a gente possa tirar muitas bolsas, mas se for preciso, Anderson, um programa a gente pode desenvolver até junto com a SEDEC, um programa especial nessa área de capacitação de profissionais para concorrer, por exemplo, ao PID. É incrível como o Estado, que tem muitos pesquisadores, muitos doutores, não preciso dizer aqui que nós estamos com representação de todos os órgãos e da UFRN, que é a maior instituição do Estado, mas nós não temos qualificado para essa área. A área de inovação, de pegar o conhecimento científico, tecnológico e transformar em ação para o benefício da população, do público, essa pegada que é da inovação, nosso Estado tem uma dificuldade enorme. E eu digo a você, Anderson, eu não estou dizendo só a empresa, não. Eu brinco muito que eu digo, nas universidades a gente nem conversa. Eu digo porque depois de 30 anos formando mestre, doutor, pesquisador, a gente não tem mais besteira de dizer, não, vamos nos colocar que você vai apanhar amanhã no evento. Não, nós nem falamos nisso. É muito diferente. A gente chega à extensão, mas uma extensão muito braço do laboratório, o braço do programa, o braço do departamento, o braço do grupo de pesquisa que estendeu até lá. E inovação não é extensão somente. Pode-se fazer inovação pela extensão. Você tem que ouvir o que é que a população precisa, o que é que ele está precisando, o que é aquilo, o objeto da inovação precisa para inovar. Não que eu saio daqui oferecendo como extensão e vou dizer que é inovação, porque sem o resultado, sem o produto, não é inovação. Então, no governo do Estado, começou muito difícil em 2019. A gente quase desistia do programa de inovação em gestão, porque as pessoas eram 2 extremos. Um queria transformar só em trabalho precário. Eu não tenho um servidor, eu quero esse povo para substituir meu empregado. Os outros queriam transformar o órgão público em ICT. Não, é o que eu estou fazendo, uma pesquisa científica, eu tenho que fazer análise, relatório, bababá, bababá. Eu vi aqueles doutorandos no nosso grupo de pesquisa, querendo produzir relatório. E o outro eu queria uma camuflagem. Eu digo, nem uma cor nem outra. O inovador tem que trabalhar, tem que fazer, tem que trazer a ciência e tem que mostrar resultado. Aqui não é uma ICT, aqui é um convênio da FAP. Então, é isso. A gente, se você nos ajudar em pensar um programa, a gente encontra o parceiro. Pode ser, com a UFRN está difícil agora em função dos problemas federais antigos, do CNPq, da FAPERN, de um Pronex em 2013, que nós já resolvemos tudo. Mas vocês sabem como está o governo federal. Está com 6 meses que Itália cobra, Jucirema cobra, Soeilton cobra, e eles não nos dão uma resposta dessa questão no tribunal. Então, está em função do problema interno mesmo, CNPq, FINEP e questões, nós estamos pagando também por isso. Pagamos pela falta de rigor nos orçamentos e na execução financeira da FAPERN em gestões passadas, e aí mais de 40 convênios em órgãos de controle e problema, e agora, mesmo resolvendo tudo, pagamos, porque é o governo federal que está enfrentando um problema e brigando entre si nessas pendências. Mas, claro que nós estamos avançando, é à toa que estamos aqui. O que eu digo a você, Anderson, se você tiver bons nomes para a gente elaborar um projeto, nosso Estado é muito bem, eu não estou fazendo crítica aos pesquisadores, mas ainda a gente é muito frágil nessa área de concorrer a recurso de PID, muito mesmo. Eu ainda não encontrei, sentando com as pessoas assim, alguém que dissesse, professor, eu trabalhei nesse projeto no Rio de Janeiro, eu trabalhei nesse projeto em Recife, a gente trabalha aqui, se o senhor for a Petrobras, a sede da Petrobras, eu tenho num grupo veio até uma pessoa muito boa, uma consultora que nos ajudaram na área de patrimônio.
de patrimônio, mas de P&D para empresas não. Então, é algo que a gente tem de crescer também aí. Igual do de gestão pública e das ICTs. É algo que são vários braços. Gilton, nós já iniciamos já há um tempo, né, com a UFRN, através do AGIR, né, e da Pró-Reitoria de Pesquisa, um esboço, né, de uma proposta onde os alunos que fossem atuar, né, com mestrado ou com doutorado, ele pudesse ter um espaço no ambiente da empresa para desenvolver uma pesquisa aplicada dos seus estudos. Então, a gente vem há algum tempo já discutindo, já começamos a formatar algum tipo de documento, então, eu já coloco à disposição aí a FIERN para se integrar nesse time, né? A gente já tem um arcabouço já delineado, né? De modo que a gente estimule, né, os alunos de mestrado e de doutorado poder desenvolver um conhecimento aplicado à realidade de mercado. Isso. Suzy, primeiro eu agradeço muito a sua participação. Eu também recomendo você entrar em contato com o gabinete para a gente marcar o encontro, porque a gente pode projetar e ver, formar quadros, conversar com as universidades, e eu posso tentar, por esse conselho mesmo, pelo CONECIT, aí a gente tem um conselho muito bom, mediar a negociação com as empresas. A própria FIERN, o Djalminha, inclusive, quando a gente estava conversando sobre a indústria 4.0, ele se dispôs, se fosse preciso, que eu brinquei muito, a gente quer no interior, distante de onde não tem essas indústrias, e a gente quer visitar o local porque a gente quer, de fato, fomentar e estimular o desenvolvimento da indústria onde pode acontecer e de forma de desenvolver o Estado, economicamente, nessa perspectiva. E aí a gente pode pensar isso porque a gente pode fazer um mapeamento, Suzy. Nós temos uma pesquisadora na FAPERN, só fazendo um levantamento sobre programas e perfis de todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado do Estado, a gente entendeu um pouco, pelo menos nos nomes, que às vezes não diz muita coisa também não. Do quadro que nós temos de intelectuais e pesquisadores para lidar com os órgãos públicos, com as empresas, com as políticas públicas, com a ciência básica também, e a gente não entrou na discussão aqui, a gente está muito na ciência aplicada e de formação, mas eu disse, não sei, foi a Jaime, no dia da nossa condecita, a gente conversando, eu disse, Jaime, sabe o que a gente está muito feliz na FAPERN, porque tudo que a gente pensou em 2019, a coisa está andando. Mas tinha uma coisa hoje, depois da pandemia, que se a gente tivesse conseguido entrar, aí eu teria mais feliz ainda, era o que? Era a FAPERN, o Estado do Rio Grande do Norte ter entrado como parceira na produção de uma vacina, na pesquisa. Entrasse na pesquisa básica também, na pesquisa dos laboratórios. É claro que isso é um sonho futuro. Mas tem algo no Estado, Suzy, que é muito importante, que é essa confluência de pelo menos, não há aquele discurso, pelo menos na nossa frente, de que ciência não serve, isso é coisa assim. Tem um sentido na grande parte dos empresários que tem nos procurado, é óbvio que tem os que não acreditam, não vão nos procurar, é óbvio isso, não vão nos procurar, de que acredita que ciência não é inimiga da economia, que tecnologia não é inimiga, que universidade não é inimigo da questão, que ciência, pesquisador, universidade pública desenvolve o país, desenvolve o Estado. Então, a concepção e a valorização da universidade continua em pauta e da universidade pública em especial. A própria UERN, que foi massacrada em governo anterior, hoje ela está numa percepção pelo governo do Estado e junto ao próprio empresário, que é coisas que ele diz assim, eu não sabia que a UERN tinha tantos profissionais bons. A gente diz, nunca foi o governo do Estado, nunca permitiu que a UERN aparecesse. Que os grandes pesquisadores, os grandes cérebros que tem a Universidade do Estado aparecessem para se somar ao UFRN, ao UFES, ao IFRN, ao IFESP, ao UNP, a todos esses órgãos ICT e de sistemas se unirem no projeto de desenvolvimento social e econômico do Estado. Então, a gente pode marcar, Suzy, e focar nesse ponto. O que eu peço de antemão a cada um de vocês, pedir antes, peço a você. A gente vai fazer o projeto, mas não vamos voltar ao objeto também. Não deixe de ler essa lei, é chata, viu? É chata porque são 32 páginas. Mas olha aquilo que lhe interessa. Se não quiser olhar a parte de CT, de sistema, vá lá para a startup, vá lá para a empresa. Aí escreva para a Irani assim, bem lá para aquele meio, Irani, tá o problema, isso, minha sugestão é isso, um debate, porque
Se a gente não puder sugerir, Suzy, em todos os artigos, mas se você entrar no seu, naquilo que lhe interessa e mandar para o grupo de trabalho, ele vai receber da universidade, ele vai receber, entendeu? Então, eles terão uma qualificação para o debate. Então, eu cobro... Mas nós estamos juntos, pode contar aí que nós vamos ler ela todinha, as 32 páginas. Oh, coisa boa, obrigada. Mais Dá alguma um abraço. Professor Gilton, o professor Rodrigo Romão queria dar uma palavrinha aí também, um comentário. Bom, pessoal, bom dia. Espero que estejam me ouvindo aí. Desculpe pela câmera, que meu computador está meio cansado já na quinta-feira, diz que não quer ligar, mas sem problema. Bom, primeiramente eu queria elogiar, né, obviamente, a iniciativa, falando aqui pelo Parque Tecnológico Metrópole Digital e também pela REPIN, né, Rede de Incubadoras e Parques do Estado. É muito importante essa temática. E eu queria, na verdade, assim, tentar sintetizar muita coisa que foi trazida, né, pela professora Ângela no início, sobre a divulgação, né, disso também para os nossos públicos, e meio que se vincula ao que o professor Gilton falou por último, né? É fato, é um documento extenso. Pensando no meu público, né, que são empresas, que são startups, eles não vão ler, né, como um todo. É fato, a gente sabe. Então, inclusive, eu vou iniciar, junto com a nossa assessoria de comunicação, né, um trabalho de debulhar, de fato, toda a proposta do marco naquilo que o nosso público precisa, de fato, estar atento, né? Então, fazer uma campanha de divulgação, redes sociais, artigos, para a gente poder exatamente falar. E, inclusive, eu queria elogiar aqui o fato de que onde fala-se sobre startup no marco está em negrito, que já facilita bastante. Eu não sei se foi proposital ou não, mas isso foi muito interessante. Na verdade, eu deixo como sugestão também para outros representantes aqui, pesquisadores do ensino básico, etc., de repente iniciar dentro da sua rede, né, do seu ciclo, esse tipo de campanha também direcionado para o público em específico. Eu acredito que a partir disso a gente possa ter contribuições interessantes. Realmente a gente precisa, como o Carlos disse também, dessa inserção, eu falando agora pelo público que eu represento, da classe empresarial e de startups muito presentes, muito aberta a discutir esse ponto de vista, que são um público essencial para que a inovação aconteça. Então, acho que cabe também a gente que está aqui tentar deixar da forma mais soft possível, né, a chegada dessa discussão para o nosso público. Então, do Parque da REPIN, vocês podem contar com pelo menos esse direcionamento específico do marco para startups. Vou conversar com a assessoria, acredito que dê para a gente fazer algo nesse sentido, e também fica como sugestão aí para outros grupos, de repente, se acharem interessante a ideia, fazerem o mesmo. No mais, só elogiar vocês aí pelo trabalho e fazemos votos aqui de que tudo funcione da melhor forma possível. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo. Essa ideia que eu sugeri a Suzy, você está reforçando, funciona muito. Quando a gente ia discutir grandes diplomas jurídicos lá na universidade mesmo, regimentos de programa, coisas que eram 50, 60 páginas, a gente viu, Irani, a gente fazia assim, não só pedia discussão por grupo, mas inventava uma pergunta direcionada. Vamos supor, aquela sessão de startup está muito boa, o Thales, a Irani, o pessoal do GT se apaixonou, e o Thales convidou representantes do Nordeste que trabalhavam com isso, pegou a lei nova, que ainda não foi promulgada, não foi sancionada no federal, e já trouxe para dentro da nossa lei. E aí, se alguém gosta de startup, eu vou ter um grupo que eu sou de Startup Potiguar, vou mandar dizer, leia o tal artigo. Aí o mini pessoal da educação, dos órgãos públicos, leia tal e tal artigo, comenta. A gente fazer, Irani, Itália, está aqui também, eu estou vendo com a Alberta, perguntas pontuais, não formalizar muito, isso que o Rodrigo colocou. Para nós das universidades, é muito comum trabalhar com textos longos da Parecer. Para quem vive numa profissão totalmente diferente, cuja atividade, enfim, é lá na base, nas empresas, na escola, no comércio, na indústria, eles não vão nem querer ler essa discussão. Mas se você colocar um recorte, essa discussão tem como você fazer esse debate, dar uma contribuição ao GT, aí consegue
consegue, porque ficam que a gente chama de qualificações setorizadas. Às vezes, a gente fazia muito isso, Irani, com as propostas de mestrado e doutorado, a gente fazia mais do que isso, a gente pegava separado, por exemplo, uma pessoa que era muito contra aquela ideia, a gente pedia um parecer exatamente sobre aquilo que ele era contra. Aquele artigo, aí era, não, porque eu não acredito no mestrado em letras com identidade, com território. Aí eu mandava para alguém que pregava do território. E mandava também, para pedir um parecer, aquele técnico da CAPES, que é o chatão, aqui que vai só pegar uma lista e vai fazer checagem de lista. Então, isso é bom fazer porque aqueles artigos mais complexos, mas que precisam do olhar das empresas, das universidades, dos parques, de P&D. Anderson, você, por exemplo, não pode deixar de dar um parecer sobre essa área, porque se você não der, a gente vai ficar um discurso unilateral. Tem que ter um ponto de vista diferente para a gente qualificar. Quanto mais parecer chegar e mais esse grupo trabalhar, mesmo que seja antagônico, se reúne e se discute no grupo. Então, é isso, Rodrigo. Obrigado aí. E a ideia é essa mesmo, que você pretende fazer lá com a discussão com o seu grupo, bem focada para fazer. O pessoal do IFESP aí, se quiser, a gente pode fazer um encontro até no próprio IFESP, conversa com Márcia, com o João Paulino, que já é nosso parceiro agora num convênio que nós vamos fazer com as setas, ele entrou como matemático, e a gente pode fazer uma discussão lá sobre isso daí. Pessoal da escola do governo, certo? E das universidades, é óbvio. E aqui os representantes dos campos, a gente pode discutir. E a gente tenta ver, cada convite que receber, a gente conversa com o Irani e o grupo, para pelo menos uma pessoa participar, para trazer o ponto de vista do grupo e orientar, porque a gente faz o debate. Vocês vão fazer o debate nos seus órgãos. Mas esse nosso debate só tem alguma utilidade se ele chegar em forma de documento para o GTE. Sem chegar lá, fica só no debate. Então, não pode. É isso. Alguma pergunta mais? Professor Gilton, eu só queria assim, reforçar um pouco dessa sua fala, porque assim, a gente tem, em relação à questão do tempo, né? A gente tem um tempo aí de uns 15 dias pela frente, certo? Para que a gente possa receber, de fato, essas contribuições. E, assim, no percurso, né, durante esse período, na verdade, a gente poder ir conversando com cada entidade, se as entidades achar também necessário, né? É claro que, pronto, essa ideia do professor Rodrigo Romão, ela foi excelente, porque, assim, foi exatamente o que a gente sugeriu dentro da Câmara Técnica e do CONECIT, para que eles se reúnam, né, nos seus grupos, que tenham mais poder sobre determinado assunto. No caso deles, a questão das startups, né, que eu acho que foi muito boa essa colocação dele, eu acho que vai ser muito enriquecedora. Inclusive, a gente descobriu que eu não tinha conhecimento, sou bastante sincera em dizer, que existia uma lei estadual que falava sobre as startups, mas que era uma coisa muito minúscula e conceitual, que estava praticamente toda vetada. E, assim, eram conceitos assim, que eram extremamente diferente do que hoje se fala, né? Apesar de ter sido uma lei, eu acho que de 2018, ela já vinha defasada, né? Então, assim, foi bom porque a gente resgatou aquilo dali para tentar também atualizar e inserir dentro dessa nossa política. Então, a minha sugestão é que o professor Rodrigo, por exemplo, quando ele tiver com essa proposta, né, bem debatida junto com os pares dele, né, com os colegas lá das startups, eles possam, de fato, encaminhar para o e-mail que eu acho que o professor Júlio já pôs aí no chat, né, para que a gente possa debater com eles ou não, ou inserir como proposta dentro, certo? Para que a gente possa levar isso também já para ser discutido dentro do próprio conselho, né? Porque se a gente conseguir, dentro desses 15 dias, a gente já ter as propostas encaminhadas
por essas instituições que estão aqui presentes, elas já vão ser pauta dentro do próprio conselho, sabe? Aí fica mais fácil essas propostas que estão vindo serem contempladas e aprovadas, certo? Então, assim, essa é a minha sugestão. Em relação à pergunta que o professor Anderson fez sobre o fundo, eu acho que seria muito importante que ele reforçasse essa questão da necessidade da inserção dos recursos privados, né, como tá pautada dentro da lei do bem e da informática, né, a gente tentando trabalhar essa conceituação da inovação aberta dentro do nosso fundo estadual. Eu acho que é muito importante, porque a gente sabe que os recursos, eles, quando vêm somente do Estado, apesar de ser muito, se for 1%, ele se torna um pouco, então acho que chegou a vez da iniciativa privada, sim, dar sua contribuição, sim, dentro do fundo. Eu acho que isso tem que estar bastante alinhado, e eu agradeço muito essa colocação do professor Anderson, e eu peço que ele deixe isso bem claro dentro de uma proposta para que a gente possa estar inserindo também. Era só isso. Eu acabei de colocar aí no chat, o e-mail do GTE mesmo. Lembre, todas as correspondências têm obrigatoriamente que ser enviadas a esse e-mail aí, certo? Agora, quando o grupo de trabalho solta esse cronograma com todo direitinho, aí a gente vai pensar em fazer uma reunião interna na FAPERN, viu, Thalia? Vamos pensando a me cobre isso, para a gente ver, chamar os diretores conosco, com você e Mônica como representantes do GT na FAPERN, e aí a gente planejar, ver como a gente faria com, talvez, uma reunião com os reitores e pró-reitores de universidades, potiguares, alguma coisa assim, mas isso só quando o GT soltar a coisa bem oficial, que a gente dá para a reunião com tudo disponível, e os reitores e os pró-reitores pensam. E aí, depois, a gente, se as federações, as empresas também precisarem, a gente pode fazer reuniões setoriais. E aí a gente pode pensar, por exemplo, até pelas diretorias. As diretorias podem selecionar da FAPERN científica, a outra, que Júlia está aqui, desenvolvimento tecnológico, e a de financeira, de Ciro. A gente vê tantas essas questões também para fazer síntese na lei e ter respostas mais objetivas. Ciro para as empresas, Ciro não, Júlio, Jucirema para ICTs e órgãos públicos, e Ciro para a questão financeira do fundo tal. E a gente tentar, viu, Thalia, discutir, porque vão surgir muitas questões e muitas perguntas. A eles não cabe dominar tudo, mas a gente quer ver se faz um grande debate, Thalia, que eu memorize todos esses assuntos e memorize também segmentados, para que as perguntas surjam e a gente possa ter uma possível resposta e compreensão. É isso. O e-mail está aí, pessoal. O e-mail está aí. Se não tiver mais alguma pergunta, eu acho que talvez seja a hora de encerrar a reunião. E a todos vocês aí, todo mundo tem meu e-mail contato, deixa eu colocar aqui também, de novo, meu contato. Se quiser conversar, 971, eu não errar aqui, que às vezes eu boto e erro. Pronto. Quiser ter uma conversa pontual sobre isso e sobre os programas da FAPERN também, por enquanto, à distância, a Fundação está disponível todo momento para esse debate, para essa discussão. E para fazer junto aqueles órgãos, inclusive, que precisam, que façam, a gente está pedindo que oficialize, certo? É um novo momento da história da FAPERN, e esse novo momento tem que, cada instante, crescer mais. Então, pessoal, acho que a gente pode ir encerrando, né, professor Gilto? Agradecer aí, foi um apelo aí da comunidade, aí de vários grupos, né, o NAGE, o Concitec, né, também o Ecossistema Local de Inovação,
E aí eu vou encerrando aqui a gravação agora e agradecer a participação de todos. Tá? E a gente dá os contatos para o professor Gilton aí para que vocês possam estar mandando as perguntas também no privado dele também. E a gente agradece, viu? Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Parabéns, tchau para todos. Parabéns, tchau para todos. Muito obrigado. Muito obrigado aí ao grupo. Obrigado, Ângela, pela participação assim firme. Se você quiser, Ângela, com o seu grupo discutir alguns pontos, a gente nem que seja de madrugada, como que diz, a gente vai ter que arranjar um tempo de correr nesses 15 dias. Obrigado, viu, Júlio? Repasse o agradecimento no momento. Vamos trabalhar. Posição, um abraço. Tchau. Irani e equipe, tchau. Júlio, obrigado aí pela coordenação. Um abraço, tudo de bom. Muito obrigado também. Foi ótimo.